fico tão brava com o Carol. Você parecia também. Entendo. Olá pessoal, na semana passada nós falamos sobre a influência da alimentação na saúde bucal da criança e a gente percebeu a necessidade de estender o assunto para as doenças crônicas também, porque atualmente algumas doenças como obesidade e diabetes, que antes atingiam praticamente só os adultos, agora estão atingindo as crianças também. Então, enquanto as pessoas vão entrando na live, a gente vai aproveitar para se apresentar, ok? Eu sou a Silvinha De Martini, sou odontopediatra, trabalho nessa especialidade há 20 anos, trabalho também com pré-natal odontológico e faço parte da equipe que ministra o curso de gestantes do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros. Também sou funcionária pública e em todos os lugares que eu trabalho eu procuro focar sempre na prevenção das doenças bucais. Eu sou a Carol Cesário, nutricionista, sou nutricionista há 16 anos, especialista em nutrição hospitalar. Sou nutricionista aqui do Hospital Dois Pinheiros e também professora do curso de gestante, que ocorre há 12 anos no hospital. Além disso, sou colaboradora de um grupo de Instagram que fornece informações baseadas em ciência, né? Além disso, a gente é mãe e amiga. Hoje eu e a Carol vamos conversar com vocês sobre o papel da nutrição na prevenção das doenças bucais e crônicas em crianças. A vida moderna mudou muito a nossa rotina e os nossos hábitos alimentares, não é verdade? É comum, e por que não dizer prático, ter inúmeros pacotinhos, enlatados e caixinhas que facilitam a nossa alimentação e também das nossas crianças. Os rótulos são sempre muito expressivos, trazem figuras bonitas, né, falando sobre a adição de minerais, de vitaminas, e esse hábito trouxe consigo também o aumento significativo de doenças crônicas nas nossas crianças. A recomendação é que os maiores cuidados com a alimentação da criança seja até os 2 anos de idade. Até os 2 anos é proibido ou é melhor que se evite qualquer alimento que tenha açúcar. Porque nessa fase a criança está desenvolvendo o paladar. Ela está aprendendo a gostar de sabores como o salgado, o amargo, o azedo, o chuchu, né, gente? Se você oferecer alimentos doces nesse momento, você estará restringindo o paladar da criança, porque normalmente ninguém precisa aprender a gostar de doce, certo? Depois dos 2 anos, a preocupação com o açúcar acaba sendo menosprezada, mas ela não é menos importante. Como o açúcar desencadeia o processo de cárie e também contribui para o desenvolvimento de doenças como obesidade e diabetes, a gente deve fazer o uso consciente dele. A gente sabe que a cárie é uma doença açúcar dependente. Causa dor, irritação, limitação de mastigação, prejudica a fala, prejudica a estética e a vida social da criança. Porém, muitas vezes a gente não se dá conta disso. Por quê? Porque nem sempre a criança consegue expressar que a dor que ela está sentindo é no dente. Então, ela muitas vezes muda o comportamento e a gente não se dá conta do porquê que ela está fazendo isso. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, a prevalência de diabetes infantil aumentou aproximadamente 14 vezes e a obesidade também aumentou. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2019 apontou um aumento de aproximadamente 16% de crianças com sobrepeso. Só com essas informações a gente pode concluir que várias doenças crônicas têm origem na infância. Então, o objetivo dessa live é esclarecer dúvidas, dar dicas sobre a alimentação nessa fase de introdução alimentar, que é uma janela de oportunidade para que a criança desenvolva o seu melhor e maior potencial. O tipo de alimentos que a gente oferece para os nossos filhos é uma programação para o resto da vida. Então, estamos nutrindo os nossos filhos ou apenas matando a fome? Para a gente pensar, né?
As evidências científicas deixam claro que a alimentação saudável desde a infância reforça a possibilidade de prevenção de doenças do adulto. Até porque hábitos cotidianos e o ambiente em que vivemos pode afetar o comportamento dos nossos genes. Então, nós vamos começar falando sobre obesidade infantil. Carol, o Ministério de Saúde revelou que de 2006 para 2018, o índice de obesidade infantil cresceu aproximadamente de 11% para 20%. Hoje a gente sabe que a cada 10 crianças, 3 estão acima do peso e 5% dessas crianças sofrem de obesidade grave. Então, você acha que essa rotina atual está influenciando no estado nutricional dos nossos filhos? Com certeza. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é como estão nossos hábitos, nossa rotina, nossa correria no dia a dia, o que você tem cozinhado em casa, quanto você tem cozinhado e quanto você tem comprado de alimentação pronta. Isso também influenciou no crescimento da obesidade, não só infantil, mas adulta também. A gente tem dados de que há 40 anos a gente tinha 1 em cada 3 crianças desnutrida e hoje a gente tem 1 em cada 3 com sobrepeso. Ou seja, o que mudou? Principalmente as pessoas deixaram de cozinhar. Então este é um hábito que mudou muito dentro da casa das pessoas e que contribuiu para o aumento da obesidade. A rotina do dia a dia, a prática de alimentos prontos, congelados, ricos em aditivos, em gorduras, sal e açúcar. O alimento que muitas vezes é pronto dentro do pacote, é só abrir, facilitando esse processo de correria, que a gente também tem, não é? Sai do trabalho, busca a criança na escola, chega em casa, vai fazer a janta. Então, esse é um dos motivos, sim, que a obesidade aumentou. E o crescente consumo de alimentos ultraprocessados também contribuiu muito para isso. Inclusive para aumentar o número de cáries, né? Porque quando a gente usa muitos alimentos ultraprocessados, eles ficam muito grudentos, eles impregnam demais a superfície do dente e acaba que torna a escovação mais difícil. Então, quando você pega uma criança nessa fase de introdução alimentar e que faz uso desse tipo de alimento, ela já está numa fase oral que ela não deixa ninguém mexer muito com a boca, é difícil escovar, né? E aí, quando você oferece esse tipo de alimento, o processo fica muito mais difícil, porque nem sempre você consegue fazer uma escovação rápida e eficaz, né? Exatamente. Você acha que a alimentação escolar é importante? Muito. Primeiro, eu queria deixar claro que a gente está falando sobre essa alimentação principalmente nas crianças acima de 2 anos ou que estão chegando aos 2 anos, que é quando a mãe dá uma relaxada, vamos dizer assim. A fase escolar é a fase em que a criança sai para comer fora de casa. É onde ela tem a independência na alimentação. Porque já na outra live a gente falou o quanto é importante os pais manterem o controle dessa independência alimentar dentro de casa. Mas quando a criança sai, ela vai comer sozinha. E aí, o interessante é essa criança não ser exposta a alimentos ricos em açúcares, gorduras, ultraprocessados, os famosos pacotinhos, bebidas açucaradas, que a gente inclui o refrigerante, mas não só ele. Sucos de caixinha, de pacotinho, sucos prontos, são muito ricos em açúcar. E as bebidas açucaradas são grandes contribuidoras para o aumento de peso. Então, quando essa criança sai de casa, ela cria uma independência. O que eu estou mandando na lancheira se a criança ainda lancha? Ou o que eu estou oferecendo para ela dentro da cantina escolar? A escola e os pais têm que entender essa relação da alimentação com a saúde e transmitir isso para a criança, para que ela também entenda a necessidade e a aceitação da alimentação saudável. Se isso já vem de dentro de casa, fica um pouco mais fácil, porque a criança vai transmitir isso aos outros. Mas se não, vai complicar. E normalmente é mais fácil a gente encontrar um ambiente que não é favorável a essa educação alimentar do que o contrário. Entendi. Essa parte de lanche na escola, ela é bem complicada mesmo, porque até você precisa ser muito criativa para mandar uma coisinha diferente, sempre ir atrativa para as crianças, né?
Mas a gente pode lançar mão não só de, por exemplo, uma fruta, uma criança que gosta de tomatinho, você pode mandar o tomatinho, pode mandar um pepino... Ovinho de codorna cozido. Um pepino em palitinho, tem criança que adora, né? Então, assim, às vezes a gente dá uma pesquisada, né, para poder ver essas alternativas que a gente tem, para não ficar mandando sempre a mesma coisa, Se né? a gente tem a opção da lancheira térmica, porque hoje em dia a lancheirinha térmica é bem fácil, é acessível, a gente consegue em vários lugares de vários preços. Então é interessante, essas coisas que a gente acabou de falar serem acondicionadas termicamente. Mas existem as opções que não precisam. Cenoura, um sanduichinho que a gente pode colocar uma proteína como frango, atum, uma carninha que sobrou. Ou então, se a mãe cozinha, pode fazer alguma coisa recheada com carne moída, né? São várias opções. E claro, hoje em dia bastante água e frutas. Banana, maçã, pera, isso não precisa de geladeira. E a gente pode mandar com casca mesmo. Ótimo. Ok. Carol, a gente também precisa entender que a criança não tem o mesmo tamanho de estômago de um adulto, não é? E isso muitas vezes é complicado, porque a gente tem mania de insistir para a criança comer. O que você pode falar para a gente sobre isso? Como que a gente pode entender essa questão da alimentação da criança, o horário, a hora dela parar de comer sem ficar insistindo muito, perceber se ela está fazendo um charminho porque ela quer comer alguma coisa depois. Como que funciona isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que as porções da criança, quando ela começa a se alimentar junto com a família, não são iguais às de um adulto. Normalmente, quem faz o prato da criança é a mãe. E às vezes a mãe coloca a mesma quantidade de comida que ela come e ela não percebe. Aí a criança termina, ou ela já está cheia, saciada, ela fala, mãe, acabei. E aí você olha, tem lá metade de um prato que ela não comeu, porque você colocou igual de um adulto, mas na verdade a quantidade que ela comeu foi a quantidade necessária para ela. Então, primeiro, sirvam as crianças como crianças e não como adultos. Coloquem uma quantidade menor. Se essa criança ainda estiver com fome, você pode servir um pouquinho mais. Não façam pratos muito grandes, com muita quantidade, porque a criança perde a noção da saciedade. Uma outra coisa que a gente não respeita é a saciedade da criança. A criança acabou de comer, ela fala, mãe, não quero mais. O que é muito comum, e meia culpa, eu já fiz isso. Filho, come mais uma colherzinha, só mais uma, a última. Essa criança, ela vai deixando de entender o que é o sinal de saciedade. Então ela entende que a barriguinha dela tá cheia, mas ela precisa comer um pouquinho mais para ela realmente deixar a mãe feliz ou se alimentar corretamente. E isso é uma coisa muito ruim, porque aí ela não aprende a ouvir os sinais do cérebro. Então, essa criança, quando ela se tornar adulto, ela já não tem esse senso de saciedade, ela vai comer cada vez mais, porque ela está cheia, mas ainda não é suficiente. Isso vai causar um adulto obeso, vamos dizer assim, é bem fácil. E quando ela quer, às vezes, terminar, porque ou tem uma sobremesa, ou ela quer comer uma fruta, ou alguma coisa que não está no prato, às vezes ela tá deixando um espacinho, né, vamos dizer assim. E a gente insiste para que ela coma tudo para ganhar um doce de recompensa, né? Então, isso é errado. A gente precisa aprender a respeitar a quantidade que a criança come. É claro que eu vou fazer uma ressalva. Primeiro, verifique as quantidades do seu filho e observe se ele não quer parar de comer para brincar ou fazer uma outra atividade, se ele realmente se alimentou bem, se ele não comeu nada antes dessa refeição, a gente até vai falar disso depois, para você verificar qual é a quantidade que ele está ingerindo. E uma coisa que eu percebo também é a questão do tempo de cada criança, né, Carol? Porque tem criança que demora para comer, ela tem o tempo dela e a gente está acostumado a comer muito rápido. Muito rápido, né? Que é errado também. Exatamente. E no final das contas, além de fazer essa criança comer uma colherada a mais, a gente ainda fica fazendo pressão para eles terminarem logo, né? Então, até isso eu consegui fazer em casa, eu tive que mudar o horário do almoço em casa para poder dar o tempo para o meu filho comer. Porque o tempo dele, com certeza, não é como o meu, é no mínimo o dobro do meu, né? E aí eu estava me sentindo mal justamente por isso, porque eu estava fazendo pressão para ele terminar de comer logo, porque a gente precisava arrumar para ir para a escola, enfim.
são as outras demandas, né? E aí a gente resolvendo essa questão de horário, pronto, solucionou o problema. Carol, falando em alimentação saudável, o que a gente pode fazer quando a criança não quer comer certos legumes ou certas verduras ou certas frutas que seja? Então, primeiro, o que eu falaria é para você insistir. Mudar o preparo. Então, se é uma cenoura que está cozida, oferecer crua. Mudar o corte. Faça em rodelas, em quadrados, em palitos. Diferentes formas de apresentação, né? Essa criança, às vezes, ela não se adapta a uma cenoura cozida, mas ela super gosta dela crua, que é crocante e tal. Então, tem que usar a criatividade, né? Você tem que ter um tempinho para a alimentação do seu filho. Mas pense que esse tempo que você está demandando ou se dedicando hoje é uma prevenção para o futuro, né? Para essa criança manter uma dieta equilibrada e não ter que ficar se organizando depois, quando o problema já está instalado, tá? Oferecer o mesmo alimento de formas diferentes ou em outras preparações. Então, não gosta de brócolis, vamos fazer uma torta, um macarrão com brócolis, um brócolis assado, para que a criança entenda que aquilo pode ser diferente. Ou então fazer aquelas formas divertidas, que é uma coisa bacana também. Normalmente a criança gosta muito de brincar. Então a gente pode falar que o brócolis é uma árvore e as ervilhas são as bolinhas, umas bolinhas coloridas, ervilha fresca, tá? Tô falando daquela congeladinha, que é bem saudável, ou a seca que você cozinha. Então são diferentes formas de apresentação. Entendi, porque agora a gente sabe que ervilha enlatada tem açúcar, né, gente? Eu tô passada até hoje com essa informação. E uma coisa que me chama atenção na alimentação das crianças também, e que nós adultos não prestamos mais muita atenção pelo tempo que a gente demora para comer, a criança ela é muito mais ligada na textura do alimento. Então, o que a Carol falou sobre a cenoura cozida ou crua, a textura do mesmo alimento fica totalmente diferente. Então, o que atrai uma criança porque é mais macio, mais pastoso, não atrai a outra. E vice-versa. Então, a gente tem que ir descobrindo, porque um alimento só, ele tem várias formas de ser apresentado, né? E a gente tem que começar a prestar atenção nisso. A mãe já identifica isso. Isso. Ela identifica se a criança é mais do alimento pastoso ou do alimento mais durinho. Isso você vai identificando quando você vai introduzindo a alimentação para o bebê, né? É, isso mesmo. Tá, Carol, caso a criança não queira comer, eu posso substituir essa refeição por uma bolachinha, uma mamadeira reforçada, alguma coisa para substituir aquela refeição até chegar a hora da outra? Então, respondendo a sua pergunta direto, não. Isso acontece muito com as mães. Ele não quis almoçar, então vou dar uma mamadeira que é para ele não ficar com fome. E isso é muito errado, porque a criança passa a trocar a refeição, que é rica em fibras, em vitaminas, em minerais, em carboidratos, proteínas, gorduras, por um líquido que tem uma caloria, vai ter um certo tipo de caloria, mas não tem os nutrientes que ele precisa. Quando a criança entra na fase de alimentação após os 2 anos, após o 1º ano, ela precisa comer comida. Então, ela não pode trocar esse alimento muito fácil, muito líquido que a criança está ingerindo. Então, vou tomar uma mamadeira, encheu a barriguinha, mas essa barriguinha logo vai se esvaziar, porque o esvaziamento gástrico do líquido é bem mais rápido do que essa outra refeição rica em fibras e proteínas e gorduras. Então, não pode fazer. Criança com fome, ela come o que tiver na frente. Então, se ela está com fome, dá um prato de comida. Não tem pronto, só faz alguma refeiçãozinha que sobrou, cozinha, se planeja, cozinha para sobrar, para você ter uma refeição fácil a hora que seu filho está com fome. O meu filho estuda à tarde, nossa. E a gente identificou isso em conversa, que as crianças saem da escola com muita fome. Então eu já me organizo para eu ter alguma coisa quase pronta para eu chegar e fazer esse jantar rápido. Porque se eu demorar, ele vai comer o que tiver na frente da geladeira. Então, aí, passa a fome dele, ele não vai jantar. Ele não vai querer jantar, sentar para jantar, se a barriguinha já está cheia. Essa é uma coisa que a gente precisa respeitar também. Ela está com a barriguinha cheia, ela não vai sentar para comer. Então, não devem substituir, não devem... pelo menos ele mamou, tá? Isso não é bacana, porque a criança vai passar a trocar toda a alimentação dela e a gente atende isso em consultório. Crianças que deixam de comer para só mamar.
fica só na mamadeira. E aí essa criança vai tendo deficiência nutricional, às vezes um excesso de peso, inclusive, e deficiência de vitaminas também. Tá? E eu vou aproveitar esse gancho, antes de responder a pergunta da Jéssica Rocha, para falar para vocês sobre essa questão dessas mamadeiras várias vezes por dia, tá? Toda vez que você oferece uma mamadeira, e muitas vezes essa mamadeira é reforçada, não é? Ela vem com leite em pó, e esse leite em pó, ele é altamente aderente na superfície do dente, tá? E daí ele vem com alguns engrossantes, ele vem com uma farinha, que é rica em açúcar, né? Fora o caso que a mãe resolve colocar mel, porque o mel é saudável, para dar uma adoçada. Gente, tudo isso é muito perigoso para o dente, porque ele forma uma placa bacteriana tão densa, difícil de remover com a escova, e que, é o que a gente comentou antes, nessa fase a criança está resistindo muito à escovação ainda, então nem sempre você consegue ser eficaz nessa escovação. Então o índice de cáries numa criança que tem uma alimentação extremamente pastosa, que mama várias vezes por dia, ou que toma suco adoçado várias vezes por dia, a chance dela desenvolver cárie é muito maior. Cárie, gengivite, problema periodontal, que é aquela estrutura de suporte em volta do dente, a gente tem vários fatores que agravam desde que a criança tenha uma alimentação pobre em fibra. E outra coisa, gente, criança que só mama, ela tem um desenvolvimento do sistema mastigatório todo alterado, porque ela não está exercitando essa musculatura. Então, criança tem que mastigar. Não é só pelo fato de estar nutrindo, mas é pelo fato de você estar exercitando toda uma musculatura que vai desenvolver fala, que vai desenvolver a parte de mastigação adequada, né, movimento de língua, um sorriso, enfim, tem tanta coisa envolvida nisso que a gente não faz ideia. E tudo isso é proporcionado pelo quê? Pela mastigação dos alimentos e não pelo uso da mamadeira, tá bom? Diferentes texturas, acredito que ajudam, né? Com certeza. Vamos responder? Vamos. A Jéssica Rocha perguntou qual é a melhor forma de apresentar os alimentos na introdução alimentar. Então, Jéssica, a melhor forma é você apresentar eles separados. Tá? Então você pode cozinhar junto na mesma panelinha por causa dos nutrientes, tudo, mas na hora de servir, tente colocar separado para que esse bebê ele entenda que aquele amarelinho é abóbora, que aquele mais de grãozinho que vai estar amassado, você amassa, não bata, né? Amassa o feijão, as coisas mais durinhas, mas que ele entenda que aquele sabor é do feijão, que aquele sabor é da carne, do arroz. Quando você está fazendo o primeiro contato do bebê com os alimentos, a gente recomenda dar tudo separado. Então, se você começa com um, no outro dia você faz outro, e aí quando eu falei da parte da papinha, mas assim, depois de você já ter apresentado esses alimentos separadamente, tá? Então, primeiro, ofereça eles separados. E não tudo junto, cozido, batido, que fica uma textura só, um gosto só, tá? Para que o bebê aprenda a ter contato com vários sabores e não queira oferecer só o legume que é mais doce, tá? Só o legume que é mais palatável. Ofereça todos eles, porque seu bebê precisa ter contato com vários tipos de sabores, tá bom? Gente, eu vou só falar mais uma coisinha sobre essa questão dos problemas bucais nessa fase. É assim, ó. Quando a criança tem uma alimentação muito pastosa ou que você oferece várias mamadeiras e que isso provoca cárie no dente, o que essa criança vai fazer? Toda vez que você for oferecer um alimento mais fibroso, tipo uma carne, a criança vai mastigar essa carne e ela vai pressionar o lugar onde tem o buraquinho no dente. E aquilo vai incomodar, vai doer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai abandonar, ela vai parar de comer a carne. Aí, quando você faz um purezinho de batata, quando você faz um mingau, né, de bolacha, que é o preferido, né? Bolacha Maria. Porque daí a gente tem a impressão de que está alimentando de alguma forma. Quando você faz isso, a criança não sente, porque é tudo muito macio e não vai sentir aquela pressão no dente. E aí, esse processo de cárie vai crescendo, entendeu? E muitas vezes ela não te fala. Então, se a gente não tiver o hábito de estar escovando todos os dias o dente desse bebê, dessa criança, e olhar a boca da criança, dificilmente a gente vai perceber. A gente vai achar que é uma preferência da criança, falando, não, ela não gosta de comer carne.
Mas não é, é porque ela está sentindo esse incômodo e ela precisa resolver isso, tá bom? Com o tempo, se a criança tem uma alimentação muito pastosa, que ela não usa essa mastigação direito, além dos problemas que eu já mencionei para vocês, a gente tem um problema que está sendo bastante comum, que é a retenção prolongada dos dentes de leite. Então, o dente permanente está na hora, ele quer nascer e ele não consegue porque o dente de leite fica retido nessa gengiva, tá? Então, essa mastigação, inclusive, serve para estimular a troca de dentes, tá bom? Vamos falar um pouco de diabetes infantil? Isso, vamos entrar. Gente, o Brasil só perde em número de casos de diabetes infantil para os Estados Unidos e a Índia. A tipo 1 é a mais comum em crianças e pode durar a vida inteira. Carol, por que o número de casos de diabetes em crianças está crescendo tanto? Existe uma relação com o aumento do peso da população? Existe, direta e indiretamente. Então, a Federação Internacional de Diabetes verificou que isso é um fenômeno que é motivado por uma interação entre fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais e genéticos. A diabetes tipo 1, ela tem uma ação da obesidade indiretamente na predisposição genética, né? Que é quando a gente já tem os genes na família, ou essa mãe que gerou o bebezinho teve diabetes gestacional, ela desenvolve o diabetes durante a gestação. Então, isso deflagra uma reação imune à insulina de forma mais intensa ou precoce, tá? Seria uma forma indireta, na tipo 1, que é a mais comum em crianças. A tipo 2, ela tem a obesidade como um fator de risco. Então, isso vai causar uma resistência à insulina, o corpo não consegue controlar a glicemia e vai aumentar também. Então, esse aumento de peso da população, que a gente estava falando sobre essas crianças acima do peso, entre 5 e 9 anos, 3 em cada 10 é acima do peso, pode sim estar aumentando esse caso de diabetes. E nos Estados Unidos, a gente tem uma população super obesa e no Brasil também. Então, isso está desencadeando, sim, o aumento de casos de diabetes. E antes a gente só tinha a diabetes tipo 1 em crianças, tipo 2, desculpa, em adultos. E hoje a gente está tendo casos de adolescentes com diabetes tipo 2 já. Isso quase não existia antigamente e hoje tem muito caso. Que coisa, né? Silvinha, a gente tem outra pergunta? Vamos dar uma olhadinha. Posso fazer uma outra então? A diabetes, ela pode ter como consequência problemas bucais também? Muitos, muitos. Começando pelo hálito ruim, mau hálito. O hálito é mais cetônico, ele é diferente da característica de uma pessoa que não tem um hábito legal de higienização, entende? Ele fica um hálito diferente, que a gente chama de hálito cetônico. Essa criança que tem diabetes também sempre tem xerostomia. O que é isso? Boca seca. Ela não saliva da mesma forma. E isso até tem a ver com o fato dela querer toda hora tomar água. Ela está sentindo essa boca seca, então ela quer tomar muita água, tá? Também tem a ver. Sensação de queimação na boca. Às vezes a gente nem se dá conta e a gente acha que a criança está de bobeira, né? Mas a sensação de queimação também é bem característico. Gengivite por conta dessa boca seca, tá? Gera mais gengivite. E lesões de cárie também, porque a saliva, na verdade, ela acaba neutralizando o pH. Toda vez que eu como um alimento e que gera essa acidez dentro do meio bucal, que propicia lesão de cárie, a saliva está ali, ela vai dar uma equilibrada nesse meio bucal e aí não vai desenvolver a cárie. Quando você tem a boca seca, que você não tem saliva, você acaba aumentando o risco de desenvolver cárie. Tá? Só fazendo um adendo em relação a essa boca seca, quando a criança é muito pequenininha, então um sintoma que a gente leu assim é que a criança, na hora do banho, ela bebe a água do banho e ela chupa a toalha molhada. Então, quando você está enxugando, você põe na boquinha, ela chupa. Então, é por causa da boca muito seca, né? A gente tem uma outra pergunta, né? Então, da Lia Mara dos Santos. Quando eu posso introduzir o alimento no bebê? Almoço e janta. Então, Lia, a recomendação é de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses,
né? Se você amamenta, então espere até os 6 meses. E após esse período, a gente vai introduzir a alimentação. A introdução, normalmente, ela é um pouco lenta, não tem pressa, né? Então, a gente começa com frutas, e aí depois a gente vai passando para os legumes, e aí a gente começa a dar um almocinho e uma jantinha para ele, né? Para o bebezinho. Mas depois dessa introdução das frutas, da criança se adaptar com essa nova textura, né? Depende da conduta do nutricionista e do pediatra. Mas em 1 mês a gente já consegue fazer isso, quando a criança tem uma boa adaptação. Porque muitas vezes a gente pensa que a criança tem que comer uma quantidade imensa, né? E no começo ela só brinca com a comida praticamente. Só brinca. Inclusive, a hora que você vai colocar a colher na boca da criança, o que ela faz? Fecha a boca. Ou cospe tudo. Você coloca dentro da boca, a criança cospe tudo. Isso. Sabe que eu tive uma experiência interessante nessa fase, porque algumas pessoas me falaram que o certo era comer... Não tem um prato fundo de sopa? E daí a introdução alimentar seria assim, eu ia fazer a papinha, enfim, a comidinha do meu filho e ia preencher aquele fundo e esse era o certo ele comer. E aí pensa, gente, a primeira vez que eu dei ele não comeu nada, eu entrei em desespero, falei, meu Deus, mas se ele tinha que comer um prato, o fundo do prato, como assim, né? Depois que eu fui entender que não era na primeira vez que ele ia conseguir comer. Isso foi bem aos poucos. Então, no começo, é bagunça, né? Muito mais bagunça. Então, libertem-se, tá? Vai fazer muita sujeira. Que não quer sujar roupinha, deixa só de fraldinha, que é bem calor. Deixa de fraldinha, deixa a criança pôr a mão, passar a mão na cabeça. A primeira vez que o meu filho comeu realmente a fruta, que foi com 1 mês depois, com 7 meses que ele foi comer. Olha que lindo pra Nutri, né? Imagina. Então, a primeira vez que ele comeu, ele passou a banana até na cabeça. Tinha banana na cabeça inteira, no peito, no bracinho. Então, deixa essas crianças terem contato, pegar, espremer. Vai jogar no chão, que não quer muita bagunça, forra embaixo o cadeirão. Mas deixa essa criança realmente ter essa sensação do que ele tá começando a comer, tá? Ok. Carol, e em relação ao colesterol, criança pode ter colesterol alto? Pode. Muita gente acha que não, né? Que colesterol é um problema só de adulto. E não é assim. A criança pode ter sim, por vários fatores. Por predisposição genética, quando a gente tem família com casos de hipercolesterolemia, que é o colesterol muito alto desde cedo. Então, essa criança, ela deve ser investigada mais cedo que as outras, né? E por causa da alimentação também, tá? Que coisa. E esse problema se restringe à criança com sobrepeso ou não? Não, pelo contrário. A gente tem crianças bem magrinhas que vêm ao consultório e essas crianças têm colesterol alto. Normalmente, as muito magrinhas ou têm uma alimentação totalmente inadequada, porque a gente também tem isso, a criança que não ganha peso, mas ela come super errado, ou então a predisposição genética, né? A história da hipercolesterolemia familiar. A gente colocou sobre quando investigar? Eu acho que não. Então, quando que a gente tem que investigar? Quando a gente tem os pais com casos de colesterol muito alto, ou alguém que teve na família uma morte súbita antes dos 55 anos para homens e antes dos 60 para mulheres, devido a infarto ou problema cardiovascular, ou quando essa criança apresenta já um sobrepeso, um excesso de peso, uma alimentação errada. Aí a gente vai investigar, através de exame de sangue, tá, gente? E aí tem a importância também das consultas e exames de rotina, né, gente? Porque às vezes a criança tá bem, aí a gente conclui que a criança tá saudável. Isso, e nem sempre, né? Porque o colesterol, eu acho que deve ser bem silencioso, né? Pra você conseguir perceber. Isso, visitar o pediatra, né? Regular, pelo menos se a sua criança, pelo menos uma vez ao ano, para fazer os exames e monitorar. E se seu filho tem alimentação errada, essa visita deve ocorrer um pouquinho mais cedo. Sim, para ter esse acompanhamento, né? E para ter, assim, uma conduta bem precoce, para não deixar esse problema tomar uma proporção muito grande, né? Isso. Ah, esqueci de um fator, o sedentarismo, tá? Que a gente tem muita criança hoje só dentro de casa, vendo TV. A gente tá na fase de pandemia, de Covid, mas essa criança precisa brincar. Ela não pode ficar o dia todo na TV, no celular ou no videogame. Ela precisa se exercitar, mesmo que dentro de casa.
E, na verdade, nessa época de pandemia está mais difícil também, né, Carol? A gente tem que usar muita criatividade para poder fazer essa criançada se exercitar. Porque eu não sei com vocês, mas lá em casa, esse tempo de assistir TV, de ficar no tablet, aumentou muito. Porque chega uma hora que você não consegue mais descobrir o que você vai fazer com essa criança, né? Então, eu acho que o segredo é você não relaxar. Né? Porque acaba sendo até cômodo, a gente tem um monte de coisa para fazer em casa, às vezes tem muita gente trabalhando em home office, mas a gente não pode se acomodar, a gente tem que ter uma preocupação a longo prazo com a vida e com a alimentação e com a parte de exercícios da criança, né? Se antes ela estava na escola, fazia aula de educação física, fazia natação, fazia futebol, fazia balé, e agora não tem mais isso, a gente vai ter que fazer alguma coisa em casa, uma gincaninha, colocar uma música mais agitada e começar a dançar, não precisa Ou você assiste muito vídeo no YouTube, põe um vídeo de exercício, que elas super topam, brincar, dançar. Isso, essa coisa de brincar, gente, é o exercício da criança, né? Então a gente pode fazer várias coisas brincando, mas que a criança já exercita a família inteira. Exatamente. E exercita, né, gente? Porque a gente não pode ter preguiça, não. Tem filho, acabou preguiça, não tem mais como. Tá, outra pergunta da Jéssica Rocha. A partir de quantos anos precisamos investigar o colesterol na criança quando tem histórico familiar de colesterol? Legal sua pergunta, Jéssica. A partir do momento que essa criança começa a ter contato com os alimentos. Então, acho que a partir dos 2 anos, se tem um caso muito grave, você pode pedir, quando vai ao pediatra, o pediatra pede os exames de sangue e já coloca o colesterol. É importante você citar. Quando o pediatra faz a consulta, então ele vai perguntar os antecedentes familiares, se os pais têm alguma doença crônica ou alguma doença importante. E aí você fala na consulta e o pediatra vai solicitar, tá bom? Carol, e o que a gente pode fazer para ajudar as crianças a se tornarem adultos que comem melhor? Como que a gente pode ajudar nessa parte? Então, a gente já falou, né, da criatividade, cardápios coloridos, tentar não fazer sempre a comida toda da mesma cor, porque vai ficar uma coisa monótona até para a família inteira, né? Deixar essa criança brincar com aquilo, então ela de repente vai pôr no prato e ela vai fazer um desenho, fazer carinha. O Theo é cheio de fazer carinha, coloca um tomatinho, forma um sorriso. Então, permitir isso, ter uma tolerância com essa criança. Não adianta você querer que ela sente e coma como um adulto, né? Tudo para ela é brincadeira. Variar o cardápio para não fazer sempre o mesmo prato. Então, meu filho adora muito polenta. Eu faço polenta de manhã, à tarde, no outro dia eu faço também 2, 3 vezes por semana. A criança vai enjoando. Ter um tempo para elas fazerem a refeição, que você acabou de citar. Então, a gente tem uma vida corrida, mas a gente não pode querer que a vida delas seja corrida como a nossa, né? E a gente dá um exemplo. Não adianta eu colocar no prato dela a saladinha, os legumes, o arroz, o feijão e a carne e eu mesmo não comer. A criança come o que os pais comem. Ela olha o que você está comendo e ela vai se interessar por aquilo. Porque os pais são o espelho da criança em tudo, né? Ter perseverança também, né, gente? Sim. Não tá comendo, vamos ter paciência que essa criança vai ter o contato. Ofereça sempre alimentos saudáveis para ela ter bastante contato. E eu vou aproveitar para falar sobre essa questão do exemplo em relação à higiene bucal, gente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente exige que a criança escove os dentes, que use o fio dental, né, após as refeições, mas essa criança não vê que os pais também fazem. Então, é muito importante que vocês mostrem que esse momento é um momento que é igual para todo mundo, que todo mundo faz, que o pai está usando fio dental e escovando o dente, que a mãe está escovando o dente também, os avós, enfim, tem que ter a participação e o exemplo de todo mundo. A criança imita muito o que o adulto faz. Então, se ela não tiver com essa percepção em relação à higiene bucal, ela vai começar a se perguntar, falar, mas por que só eu tenho que fazer? Ela tem que perceber que isso é a rotina de todas as pessoas, tá? E isso é muito válido em relação ao exemplo. Ela pega mesmo, ela quer imitar. Tanto é que se você tá com um bebê e você ainda não tem o hábito de usar o fio dental, você começa a usar o fio dental na frente dele para ver se ele não vai querer também. Ele vai querer, ele vai querer imitar o seu movimento. A diferença é que ele não tem coordenação. Tá? Essa coordenação, é uma coordenação motora fina, então ela só vai melhorar
lá pelos 7, 8 anos. Então a gente tem um compromisso, uma responsabilidade gigantesca em relação à escovação e uso do fio dental com essas crianças até por volta de 9 anos, tá, gente? E não adianta fugir disso. Então você pode orientar o seu filho a escovar, você pode a partir de certa idade, desde que você esteja fazendo as consultas com o odontopediatra, esteja passando por essa orientação, a partir de certa idade, você pode deixar uma escovação sob responsabilidade dele. Mas as outras duas, principalmente essa antes de dormir, que eu chamo de faxina, que é a hora que você tem que tirar tudo que sobrou durante o dia, você precisa fazer. Quem é o responsável por essa criança tem que fazer essa escovação até aproximadamente 9 anos, tá bom? Gente, a gente concluiu então aqui que o uso excessivo de alimentos industrializados, principalmente aqueles que são ricos em sacarose, sódio, eles contribuem absurdamente para o desenvolvimento das doenças crônicas em crianças, assim como o sedentarismo, né? Então, quanto mais caseira e saudável for a comida dos nossos filhos, e a nossa, claro, porque aí a gente lembra da parte do exemplo, não adianta eu querer que meu filho coma brócolis, salada, enfim, né, tanta coisa saudável, se eu não estou comendo também. Isso. Então, quanto mais caseira e saudável for a comida dos nossos filhos, menor será o risco de desenvolver doenças, tá? Eu sempre falo para vocês, saúde começa pela boca, estão entendendo, né? Uhum. Fast food, gente, não é bônus para nada. A gente tem que usar a criatividade para criar memórias afetivas em nossos filhos de forma diferente. Na live passada a gente falou sobre isso e a gente vai falar de novo agora. Invista nos piqueniques, gente. É um momento familiar muito gostoso, produtivo e que você pode levar um monte de frutinhas. Vocês podem competir, ver quem prova mais frutas diferentes. Isso estimula, motiva a criança a experimentar, tá? Além disso, você pode usar os recortadores de biscoito, né, Carol? Ou de massinha. Também. Né? Ah, eu não tenho cortador de biscoito? Vai lá nos brinquedos do seu filho que deve ter um cortador de massinha. E aí você usa na fruta. Nossa, isso faz um efeito ótimo, inclusive para mandar de lanche na escola. Fica muito legal. Eu já usei muito o recortador para melancia, um recortador de coração que eu tenho em casa, que é ótimo. Então, o que aconteceu? Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês. Um dia eu mandei um pedacinho de melancia para a escola, que eu sempre mando uma fruta, eu mando um lanche, um carboidrato, alguma coisa assim, e uma fruta, tá? E daí eu usei o recortador de coração e mandei. Quando meu filho viu, ele ficou muito entusiasmado e as crianças que estavam em volta, que viram, também ficaram entusiasmadas. Qual foi a ideia dele? Ele chegou em casa e falou assim, mamãe, quando você for mandar melancia de novo, eu posso levar para minha sala inteira? O que a gente fez? A gente programou esse dia da fruta, avisei a prof e mandei os corações para a sala inteira, entende? Então, assim, é ser criativo mesmo e estimular isso na criança, né? Era um pedaço de melancia, só que tinha forma de coração, chamou a atenção de 20 e poucas crianças dentro da sala, né? Outra experiência que uma amiga nossa comentou foi que a professora da escola falou assim, que cada criança que levasse fruta para a hora do lanche ia ganhar um beijo dela. Olha isso, gente. Não é simples? O que aconteceu? A sala inteira começou a comer mais frutas. Todo mundo levava fruta. Entende? Então a gente tem que realmente usar essa criatividade e trocar informação. Isso é muito importante, né? A gente aprende muito trocando informação. Uhum. As frutas lavadas, gente, podem ficar sempre à vista da criança. Então, lá na prateleira da geladeira que fica à vista da criança, não é dentro da gaveta escondido, tá? Igual no supermercado, a prateleira da porcaria que é da altura do seu filho. Isso! Você tem que fazer a prateleira da sua geladeira. E com bastante variedade, isso, né, Carol? Exatamente. A fruta lavadinha, fácil para a criança comer, na hora que ela tiver com fome, que ela aprender a abrir a geladeira, porque, vou te falar, elas aprendem bem rápido fazer isso. A hora que ela aprender a abrir a geladeira, o que vai estar bem na frente dela? Isso. Aquele monte de frutas lavadas, coloridas, atrativas, cheia de vitaminas, cheia de fibra, que é o que a criança precisa, né? Outra coisa que a gente... Quer falar mais alguma coisa? Eu queria fazer um adendo em relação às crianças
que acho que a gente não lembrou, mas, por exemplo, tem muita queixa no consultório do seguinte: meu filho até 1 ano ele comia tudo, verdura, fruta, carne, e aí depois de 1 ano ele não come mais nada. Então o que acontece? Normalmente você vai investigar e a mãe é muito focada na alimentação da criança até 1 ano. Depois que ela faz 1 ano, ela dá uma relaxada. E aí essa criança começa a ter contato com alimentos ultraprocessados, ou com um biscoito, ou então alguma coisa crocante, doce, e aí essa criança vai preferir esses alimentos e ela deixa de comer os outros. Então, quanto mais tarde a criança tiver contato com esses alimentos, com esses alimentos ultraprocessados, modificados pela indústria, melhor, porque daí a criança já vai ter formado o paladar, tá? É a chamada janela da oportunidade dos 1000 dias, que é a alimentação da criança desde a barriga da mãe até os 2 anos. Ótima lembrança. Você quer falar do suco, né? Gente, olha, a gente precisa oferecer água para matar a sede dessas crianças, tá? A água pode ser mais geladinha, pode ser mais natural, você pode saborizar essa água de alguma forma, tá? Porque às vezes você oferece água, a criança não quer, mas é porque de repente ela não gosta daquela temperatura da água, né? Aí você, nesse calor todo, às vezes elas preferem a água mais geladinha mesmo, tá? Então descubra a melhor forma de oferecer água para o seu filho. Tome água com ele, lembre de tomar água, porque às vezes a gente espera que a criança vai tomar um copo cheio de água. Respeita a quantidade. Exatamente, ela vai tomar 2 golinhos, aí daqui 1 hora, sei lá, se estiver fazendo alguma coisa em casa, você oferece de novo, aproveita e toma de novo, né? Isso. Então ambas as partes estarão ganhando com isso. Exatamente. O suco, gente, ele não deve ser oferecido no lugar da água. A maior parte das vezes o suco tem açúcar, mesmo que seja o de polpa, você vai querer colocar alguma coisa de açúcar ali, né? E o açúcar é o nosso maior vilão em relação à alimentação, né? São as bebidas açucaradas, exatamente. Isso mesmo. E na maior parte das vezes esses sucos são ácidos também. Então, no meu caso, por exemplo, como odontopediatra, o que eu posso passar para vocês em relação aos sucos oferecidos em livre demanda? Além do açúcar que contém, que provoca cárie, você ainda tem a acidez da fruta, que você dando com uma frequência muito grande, vai causar erosão dentária no dente dessas crianças, tá? Então, vamos prestar bastante atenção e vamos investir na água. O ideal é que a criança coma a fruta e tome água. Assim, ela não vai perder o benefício da fibra que existe na fruta e que quando você faz o suco você perde. E vai seguir com uma alimentação saudável, tá bom? Tem uma pergunta da Lia Mara dos Santos. Então, quando eu inicio a escovação? Lia, você começa a escovação assim que aparecerem os primeiros dentinhos na boca do seu filho, tá? Antes disso, você pode limpar a boca da criança com uma gaze, com uma toalhinha de boca, umedecida em água, não precisa nada específico para isso, é umedecida em água que é filtrada e fervida, tá ótimo. Depois que esses dentinhos começam a nascer, você vai comprar uma escova de cabeça pequena, cerdas macias, creme dental e vai usar. Quando o bebê está com os dentinhos nascendo, você vai usar meio grãozinho de arroz cru de pasta de dente nessa escova. 2 vezes por dia já é o suficiente nessa fase, tá bom? Bom, então acho que é isso, né? Sem mais perguntas, eu queria falar uma frase que eu vi essa semana. Eu estava fazendo um curso de atualização sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Olha só, cirurgia bariátrica e obesidade, que a gente começa a fazer em pessoas acima de 16 anos, obesos, mórbidos, a partir de MC de 35 ou 40. E o palestrante falou uma coisa que eu achei muito interessante, que quando a gente modifica os alimentos, a gente pode alterar a resposta fisiológica à alimentação e causar doenças. O nosso corpo ele é feito, programado para ter uma alimentação rica em fibras, em minerais, em vitaminas, lipídios, proteínas e carboidratos. Quando a gente modifica isso, modifica as estruturas e passa a ter uma alimentação muito ultraprocessada, sem esses nutrientes, a gente vai causar doença, tá? Quanto mais tarde a gente fizer o contato desses alimentos modificados com as crianças, melhor. Você vai garantir um futuro e uma saúde para o seu filho.
E uma outra coisa que eu falei na outra live, eu vou falar de novo, é criar um filho em paz com a comida é o melhor presente que você pode dar a ele. Não crie uma relação negativa do seu filho com a comida. Isso vai trazer enormes benefícios para o futuro. É, muito legal essa fala, Carol. E lembrando, gente, que aqui ninguém está fazendo, contra o uso do açúcar, tá? Ele está muito presente, ele está muito ligado à cultura, né? O doce sempre agrada. O que a gente está tentando passar para vocês é sobre o consumo inteligente desse açúcar, né? Ele não tem que ser livre demanda, ele não tem que ser toda hora, ele tem que ser uma coisa mais isolada. A alimentação de toda hora, ela tem que ser saudável, tá bom? É isso. Acho que é isso, né? O nosso tempo está acabando. Se vocês tiverem mais perguntas e quiserem mandar aqui nos comentários, depois o hospital vai entrar em contato com a gente e a gente vai responder a pergunta. Então compartilhem o vídeo da live, porque mesmo que depois que a gente sair do ao vivo, a gente vai responder para vocês, tá? É só deixar o comentário aqui embaixo. Então, gente, muito, muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera que a gente tenha sido útil de alguma forma, né, Carol? Exatamente. Porque a gente conversando com vocês através das perguntas que vocês fazem, a gente também aprende. E precisando, a gente está aqui. Pode chamar que a gente volta.